Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter a nossa aula de número 10, a última aula do módulo 1 de combinações lineares do curso de Álgebra Linear Aplicada. Esta aula falará um pouco sobre aplicando álgebra. Vamos falar sobre três temas muito importantes para nós, sobre o cotidiano, computação e engenharia, certo? O primeiro tema, vamos falar um pouco sobre tudo o que vimos até aqui. Quais são as relações, o que podemos entender como combinações lineares, como todos esses números que vimos, como eles podem estar inseridos no nosso dia a dia, como conseguimos correlacionar problemas normais com problemas que podemos utilizar as ferramentas algébricas ao nosso favor. É este o primeiro ponto que vamos conversar e eu quero causar um ponto de reflexão em vocês. A nossa aula será toda um ponto de reflexão. Um momento onde devemos refletir e raciocinar sobre tudo o que estamos discutindo aqui e conseguirmos conectar os pontos. Esta é a parte mais importante. Devemos sempre tentar conectar os pontos nesta aula, ver tudo o que aprendemos em parte de teoria e conectarmos com conceitos atuais do nosso dia a dia. O nosso segundo tema será sobre computação. Afinal, não tem como hoje em dia relacionarmos quase que qualquer coisa sem falarmos de computação, sem utilizarmos as ferramentas que a computação nos proporciona. A computação vem se desenvolvendo muito durante os últimos anos e esse desenvolvimento nos ajudou a solucionar diversos problemas que antes não tínhamos a mesma capacidade de solução que temos hoje. Afinal, hoje em dia é muito raro, para não dizer inexistente, que vamos resolver problemas usando um lápis, papel e caneta, na prática realmente. A não ser se desejamos esboçar um problema, entender suas características, mas para resolver problemas reais, onde a quantidade de dados muitas e muitas vezes é muito grande, não temos a mesma capacidade em um lápis e um papel ao utilizarmos uma ferramenta computacional, por exemplo. Então, precisamos desenvolver essa habilidade, precisamos saber utilizar essas ferramentas. E é isso o que vamos falar um pouco para vocês no segundo tema de hoje e que também será uma introdução para o nosso módulo 2, onde vamos aprender linguagens de programação no nosso curso. O terceiro tópico que vamos discutir é engenharia. Afinal, a primeira vez que fiz um curso de álgebra linear foi no meu primeiro ano de engenharia. Foi a primeira vez que tive a matéria chamada álgebra linear na minha grade curricular. E álgebra linear e engenharia tem muita relação e muitos dos conceitos que aprendemos vamos utilizar quando falamos em problemas de engenharia. Pode ser que muitos de vocês ainda não queiram ser um engenheiro ou não tenham interesse em fazer engenharia, mas deve ser de conhecimento de todos as ferramentas e alguns padrões que podemos utilizar e aplicar em problemas de engenharia. Portanto, tenho certeza que vocês vão gostar muito de saber quais são essas correlações. E também aproveitamos para dar uma introdução, uma breve introdução do que será o curso número 2 que iremos lançar ainda este ano. Então é isso, vamos começar. Vamos para o nosso primeiro tema. Vamos falar sobre cotidiano. Cotidiano. Vamos então começar lendo aqui. A grande maioria de todos os problemas matemáticos devem conter aplicações científicas e industriais como solucionar um sistema linear em alguma etapa do processo. O que estamos dizendo aqui é que em problemas reais, científicos ou industriais, por exemplo, em alguma etapa do processo, em grande maioria das vezes, temos que resolver um problema, um sistema linear, uma combinação linear, algum processo no qual envolve todo o conhecimento algébrico que aprendemos até aqui. O nosso grande desafio é conseguir enxergar, analisar um problema e encontrar essas combinações lineares, para que sejamos capazes aí sim de aplicar os nossos conhecimentos. E isso é uma tarefa não tão simples e que exige muito treinamento prático da nossa parte. Vamos então para o seguinte questionamento. Então, onde podemos aplicar o conceito de combinações lineares em problemas reais? Correto? É este o nosso objetivo. É isso o que estamos nos propondo aprender juntamente para conseguirmos resolver os nossos problemas e aplicarmos todo o nosso conhecimento. Vamos então pensar juntos em algumas situações? Primeiro,
vou dar um exemplo para vocês da construção de uma fábrica de veículos elétricos no Brasil. Afinal, qual a relação de uma construção, da validação de uma construção de uma fábrica de veículos elétricos no Brasil com álgebra linear? Qual é a correlação disso tudo? Aonde podemos enxergar uma combinação linear durante esse processo? Veja, a primeira coisa que o dono da empresa quer saber é se é sustentável ou não a construção dessa fábrica aqui no Brasil. E é isso que devemos ajudá-lo a conseguir entender através dos nossos conhecimentos. Bom, a primeira coisa que precisamos saber é sobre a matriz energética do Brasil, para definirmos se o processo é sustentável ou não. Afinal, quando analisamos veículos elétricos contra veículos a combustão, precisamos analisar o processo, compará-los dentre a construção, a utilização, a recarga e o descarte, ou seja, após a utilização, após o processo de vida útil, após o tempo de vida útil deste carro. Então, a matriz energética no Brasil irá nos dizer sobre as formas de fonte de energia que temos aqui, sejam elas através do carvão, através da biomassa, etanol, usinas hidrelétricas, eólicas ou até mesmo nucleares. Tudo isso para que possamos calcular a sustentabilidade desse processo e compará-las quando estamos tratando de veículos a combustão. Para aí sim podemos dizer a esse empresário se é bom ou não, se o processo de construção da sua fábrica aqui no Brasil será ou não um bom negócio. Vamos agora na nossa lousa imaginar esse problema. Vejamos, temos a matriz energética e agora vamos supor que cada linha desta matriz esteja relacionada à informação por estado do país em questão, neste caso do Brasil. Então, cada linha terá as informações relacionadas a cada estado do país. Agora, cada coluna será o tipo de energia que estamos falando, ou seja, a fonte de energia. Vamos dar alguns exemplos aqui. Imagine que a primeira coluna esteja relacionada à fonte de energia que tenha a água como sua fonte principal, a coluna 2, por exemplo, com o gás natural, então temos aqui o gás natural, e a coluna 3, o petróleo, correto? Petróleo. Então, as colunas dessa matriz estão relacionadas aos tipos de fontes de energia e as linhas estão relacionadas a cada estado do país. Vamos dizer que esta matriz é a nossa matriz dos coeficientes, ou seja, a matriz A, certo? Bom, já definimos agora o que seria a nossa matriz dos coeficientes, mas ainda precisamos do vetor coluna de variáveis e do vetor coluna de resposta. Podemos definir, antes das variáveis, o que seria a resposta. Afinal, nós já sabemos o que o nosso empresário quer, qual é a resposta que ele deseja. Então, vamos imaginar que temos o nosso vetor coluna de resposta, onde cada termo do nosso vetor coluna corresponde à quantidade de emissões causadas por cada estado. Então aqui vamos ter, por exemplo, E1, que seria o estado 1, o estado E2 e assim até o último estado, o estado EM, por exemplo, correto? Por M linhas. O vetor coluna de resposta irá dizer sobre as emissões, que é exatamente o que o empresário deseja calcular. Neste caso, da maneira como elaboramos o problema, com cada linha estando relacionada a cada estado do país, este vetor coluna de resposta irá fornecer o estado aonde a sustentabilidade do processo será a mais positiva possível para este empresário, ajudando assim a escolher aonde construir a sua fábrica. Bom, o que está faltando ainda é como vamos fazer a combinação linear entre a matriz dos coeficientes e o vetor coluna de resposta, que são as emissões. Então imagine que temos um vetor coluna de variáveis x, correto? Vetor coluna de variáveis x, e cada termo deste vetor contém
quantidade de CO2 produzida por cada fonte de energia, ou seja, a contribuição para as emissões que cada fonte de energia da nossa matriz energética irá conter. Temos então que, se pegarmos a matriz dos coeficientes A vezes a matriz das variáveis x, vamos obter, por fim, as emissões relacionadas a cada estado do nosso país, de acordo com a matriz energética, ou seja, a fonte de energia de cada estado do nosso país. E o vetor x é o vetor que relaciona, por exemplo, a quantidade de CO2 produzida por essas fontes de energia para a construção de um carro elétrico. Então, ao correlacionarmos a matriz energética com o vetor de variáveis x, que corresponde à quantidade de poluentes de cada uma dessas fontes de acordo para a produção de um veículo elétrico, vamos obter as emissões. E assim podemos, por exemplo, definir que o melhor estado para se construir essa fábrica seja o estado da linha 2, por exemplo. Também podemos comparar esse processo com o processo de construção e utilização de veículos a combustão. Afinal, se tivermos o nosso vetor de variáveis x relacionados também a veículos a combustão, poderemos calcular as emissões para este tipo de carro. Viram que incrível? Viram que no fim, um problema que não parecia ter nenhuma correlação com álgebra linear é um problema igual a AX igual a B, é um problema de sistemas lineares, um problema de combinações lineares. Vocês querem mais um exemplo? Vamos lá então. Vamos para mais um exemplo. Agora imagine que você foi o responsável por fazer toda essa análise para o dono dessa empresa e que enviou para ele um relatório contendo todas essas informações. Agora, você pega o seu celular e manda uma mensagem para o seu chefe através de um aplicativo de mensagens, como por exemplo o WhatsApp, e o avisa que o e-mail contendo todas essas informações acabou de ser enviado para ele. Bom, ok, mas tudo bem. E o que temos de álgebra linear nesse contexto? Quer dizer o que com isso? O que eu estou dizendo é que existe um conceito muito importante de álgebra linear neste processo que acabamos de dizer. Esse processo de enviar uma mensagem de texto através de um aplicativo de mensagens para uma outra pessoa. Ou seja, o processo de escrever, enviar, receber e ler esta mensagem envolve e muito um conceito interessantíssimo que já sabemos de álgebra linear. Como isso é possível? Afinal, qual a relação que temos nesse processo? Vocês já ouviram falar sobre criptografia? Bom, de uma forma geral, o processo de criptografia é embaralhar a mensagem antes de enviá-la, ou seja, modificar o conteúdo original e transmitir esta mensagem, para que, se caso exista alguma interceptação no meio do caminho, apenas o usuário que contém a chave para decriptar essa mensagem será capaz de ver o seu conteúdo original. Essa técnica existe há muitos anos. Inclusive, foi utilizada durante a guerra para proteger informações de segurança dos estados que eram transmitidas entre os aliados. Hoje em dia, existem diversos softwares e algoritmos que desenvolveram cada vez mais a segurança do processo de criptografia. Mas o conceito desse processo ainda é o mesmo e a aplicação de álgebra linear irá nos ajudar a entender como é possível realizarmos esse processo de segurança da informação. Bom, vamos agora à nossa lousa entender como podemos correlacionar álgebra linear com o processo de criptografia de mensagens. Veja, temos aqui uma mensagem de texto, uma mensagem cujo conteúdo original será armazenado numa matriz A, correto? Então, essa nossa matriz A irá conter o conteúdo original da nossa mensagem. O primeiro passo, quando falamos de criptografia, é embaralhar esse conteúdo. Então, podemos dizer que se temos a matriz A e multiplicarmos ela por uma matriz C de criptografia, teremos então o conteúdo que será enviado ao nosso destinatário. A matriz original A multiplicada por uma matriz C. Isso irá embaralhar a nossa informação
iremos transmitir uma informação diferente da informação original. E se alguém interceptar por algum acaso este conteúdo, não será capaz de reverter esse processo. Bom, mas o destinatário, assim que recebe essa informação, deverá ser capaz de retornar a matriz A, que contém o conteúdo original, para enfim ler este conteúdo, correto? Então, como isso será possível? Através da chave. Falamos que o destinatário deve conter a chave para conseguir retornar a mensagem original a partir da mensagem que sofreu o processo de criptografia. E como podemos fazer isso através de tudo que aprendemos em álgebra linear? Vocês se lembram que temos uma característica muito importante de uma matriz chamada matriz inversa. Então, se multiplicarmos uma matriz A por uma matriz C e novamente pela inversa dessa matriz, ou seja, CA menos 1, iremos obter a matriz A novamente, ou seja, a nossa matriz original. O que estamos dizendo aqui é se multiplicarmos a nossa matriz original por uma matriz C de criptografia e depois, ao receber esse conteúdo que foi enviado, multiplicarmos por CA-1, ou seja, a nossa chave, que é a inversa da matriz C, iremos finalmente obter a matriz original. Então, através de uma matriz de criptografia C que possua a sua inversa, lembre-se que nem todas as matrizes possuem uma inversa, conseguimos embaralhar a mensagem e criar uma chave que é capaz de retornar esse conteúdo enviado ao conteúdo original que foi escrito. Viram que incrível? Um processo tão simples que aprendemos aqui pode ser utilizado para uma coisa tão importante no nosso cotidiano. E como já disse a vocês, apesar de hoje em dia cada vez mais esse processo for desenvolvido para melhorar a segurança da informação, o processo, a base de um processo de criptografia, passa pelo processo de uma matriz inversa de álgebra linear. Vamos pensar agora em mais um exemplo. Vamos apagar a nossa lousa primeiro. Você conhece a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é um mercado de compra e venda de ações de empresas de capital aberto. Ações são parte de uma empresa e são negociadas na Bolsa de Valores e o seu investimento é um investimento caracterizado por investimento de renda variável, ou seja, um investimento onde não sabemos o retorno que vamos ter após um certo período. Devido a isso, podemos considerar que cada investimento tem duas importantes condições: o grau de risco e o retorno desejado por esse investidor. Sendo assim, podemos montar sistemas lineares de acordo com algumas premissas deste investidor, e sistemas lineares que irão nos dizer quais são os ativos e quais são as percentagens, o percentual de cada ativo que devemos comprar para termos em nossa carteira de investimentos. Esta técnica é muito utilizada por muitas pessoas no mercado de renda variável e ajuda para termos um controle sobre qual é o perfil do nosso investimento, que diz o respeito do quanto queremos ter de retorno versus o quanto estamos dispostos a ter de riscos através do nosso investimento. E para conseguirmos calcular isso, podemos criar sistemas lineares a partir das nossas premissas. Premissas que podem ser, por exemplo, a quantidade máxima que devemos ter de um único ativo em nossa carteira, ou seja, o máximo percentual desse ativo em nossa carteira. Não quero, por exemplo, que nenhum ativo seja maior do que 20% da total da minha carteira. Ou não quero que o risco da minha carteira seja maior do que 3%, por exemplo. E desejo que a rentabilidade esperada seja em torno de 10% ao ano, no caso. Essas são algumas premissas com valores totalmente aleatórios para que apenas possamos entender que conseguimos criar sistemas lineares para definir um processo de economia, um processo de investimentos. E isso pode ser tão simples e podemos utilizar apenas ferramentas que vocês já sabem, ferramentas que já aprendemos. Parece incrível, né? Saber que conseguimos entender como operar no mercado de renda variável, coisa de gente grande, com processos de álgebra linear. Bom,
e podemos representar isso da seguinte forma. Cada ativo que será escolhido tem duas características importantes: o risco atrelado a ele e o retorno atrelado a ele. Claro que nem o risco nem o retorno são valores fixos, mas um potencial de acordo com as características desse ativo. Através disso, teremos que definir as nossas premissas ou as nossas condições para o nosso sistema, que é, por exemplo, o nível máximo de risco que queremos ter em nossa carteira, qual é o máximo percentual de cada ativo na nossa carteira, qual é a rentabilidade ou retorno desejado, ou seja, aqui temos 3 condições, correto? E tudo isso para encontrarmos um vetor de variáveis B, por exemplo, que contém em cada termo o percentual de cada ativo que devemos comprar na nossa carteira de ações, na nossa carteira de investimentos. Então, através das condições iniciais, dos dados iniciais do ativo que contém os dados de risco e retorno, através das condições ou premissas que adotamos para a nossa carteira, como nível máximo de risco, máximo percentual de cada ativo e o retorno que desejamos, devemos calcular o percentual que devemos comprar de cada um desses ativos que pré-selecionamos para a nossa carteira. Se fizermos isso, podemos pelo menos garantir, temos o potencial de atendermos todas as necessidades que falamos quando quisermos definir a nossa carteira de investimentos. Bom, esse exemplo pode parecer até um pouquinho mais complicado, mas ele também é solucionável através de todas as ferramentas que aprendemos até aqui. Vamos solucionar todos esses problemas, inclusive esse, no nosso módulo 3, quando utilizaremos as ferramentas computacionais em união da teoria algébrica para solucionar problemas do nosso cotidiano. Mais um exemplo que vamos resolver no último módulo é o exemplo de recomendações de filmes, como por exemplo o da Netflix. Afinal, qual a relação de álgebra linear com os filmes da Netflix? Olha, poderemos ter muitas relações. Afinal, para a produção de vídeos, tratamento de imagens, utilizamos muito teoria de matrizes para fazer todo esse processamento de dados. Mas não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é sobre o sistema de recomendações. Aquelas recomendações que aparecem para você quando você entra num aplicativo e está desejando selecionar o seu filme. Agora, o que tudo isso então tem a ver com álgebra linear? Primeiro precisamos entender o conceito do perfil de usuário, que na era do Big Data é muito importante e é o principal utilizado pelas maiores empresas de tecnologia para que elas possam crescer e se desenvolver cada vez mais. Este conceito traça o perfil do usuário, ou seja, quais as características e começa a direcionar os gostos desse usuário. Tudo isso baseado nos seus feedbacks, nas suas avaliações que você deixou após assistir um filme e também no número de vezes que você entrou para procurar certa coisa na internet ou que buscou durante uma navegação. Isso e muito mais definem o perfil do usuário e através dessas informações e de conceitos de álgebra linear, podemos sim saber quais filmes você deseja assistir. Parece incrível, né? Mas essa também é uma aplicação que vamos aprender a fazer no nosso módulo 3. Ou seja, vamos entender sobre a Netflix, criando um perfil de usuário e fazendo uma recomendação. Temos que entender o seguinte: a recomendação, assim como o vetor do percentual de cada ativo, é representado por uma combinação linear. O sistema AX igual a B. É exatamente desta forma que desejamos avaliar e solucionar esses dois problemas, assim como os outros dois que também falamos aqui. AX igual a B. Sistemas lineares, combinações lineares. Parece muito interessante, não é mesmo? Olha, temos combinações lineares em problemas de transmissões de mensagem de texto,
em recomendações de filmes, em carteiras de investimentos na bolsa de valores, em decisões de sustentabilidade para a construção de uma fábrica. Bom, é claro que temos muitos e muitos mais exemplos além desses 4, mas são eles que vamos apresentar a vocês para que vocês comecem a desenvolver cada vez mais esse tipo de raciocínio e para que ele faça sentido. Tudo que aprendemos aqui tenha uma utilidade na vida de cada um. Bom, vamos então para o próximo slide. Vamos fazer ainda mais algumas considerações ao tratarmos do assunto do cotidiano. Bom, então agora vamos fazer alguns questionamentos muito importantes. Como formular um problema utilizando conceitos de álgebra linear? Como conseguimos fazer isso? Como diferenciar as entradas, as variáveis e as saídas de um sistema real? E a principal forma que conseguimos para desenvolvermos cada vez mais essa técnica em nós é praticar, praticar e praticar. Afinal, apenas praticando é que vamos conseguir unir teoria e prática. Precisamos da prática, precisamos da experiência que adquirimos tentando e tentando cada vez mais para conseguirmos correlacionar esse tipo de problema. Mas podemos entender que precisamos sempre olhar um problema através de 3 conceitos muito importantes. Os conceitos que temos que definir: o que é entrada, quais são as variáveis e o que esperamos ter como saídas, ou seja, as respostas do nosso sistema. Vamos fazer um exercício relacionado ao nosso primeiro exemplo, ao exemplo da construção da fábrica de veículos elétricos. Tínhamos como entrada a matriz energética, correto? Energética. Esta era a nossa entrada do nosso sistema, que continha as informações das fontes de energia que cada estado do nosso país utilizava. Bom, e quais eram as variáveis daquele sistema? As variáveis estavam relacionadas à emissão de poluentes que cada fonte de energia representaria para a construção de um veículo elétrico aqui no Brasil. E a saída, a resposta que tínhamos para aquele sistema, que era exatamente o que desejava saber o dono daquela empresa, era relacionado à sustentabilidade. Ou seja, uma combinação linear entre matriz energética, emissão de poluentes, que resultaria na sustentabilidade do processo. Veja que nesta lousa não colocamos nenhum número, apenas analisamos um problema de acordo com o que tínhamos conhecimento sobre as suas entradas, as suas variáveis e a saída que desejávamos como resposta. Bom, mas e agora? O que desejamos fazer? O que precisamos fazer? Já identificamos o nosso problema, já identificamos os passos que desejamos fazer para solucioná-los e agora, como resolver ele de fato? Temos aqui como podemos aplicar os conceitos aprendidos de forma prática e rápida através de processos ou ferramentas de fácil utilização? Bom, a resposta eu acho que vocês já sabem. Hoje, ninguém vai resolver um sistema grande ou qualquer problema desse com lápis, papel e borracha. Afinal, a nossa capacidade de processamento seria muito baixa. E é por isso que vamos aprender o próximo conceito, o conceito até que será representado no módulo 2 desse curso. Iremos utilizar para isso as ferramentas de computação. Iremos fazer através da programação. Vamos conferir então o nosso próximo slide. Computação. Este é o nosso tema do momento. Vamos então, como são aplicados os métodos de álgebra linear para solucionar problemas reais? Como vamos solucionar os problemas reais que estamos dizendo até agora? São através de softwares, de algoritmos que iremos criar e desenvolver através dos nossos conhecimentos
para solucionar esses problemas. Então vamos aprender a criar programas em ambientes de programação que irão solucionar os nossos sistemas. E iremos utilizar bibliotecas e ferramentas já desenvolvidas na programação que irão solucionar muitas etapas dos nossos processos de problemas algébricos. Se tudo isso parece novo e empolgante para você, fique muito contente. Afinal, vamos aprender tudo isso no módulo 2 do nosso curso, onde aprenderemos os conceitos de programação. Vamos deixar de lado um pouquinho a álgebra linear para entendermos e nos aprofundarmos nesse conceito de computação. E quando falamos de computação, precisamos fazer uma seguinte reflexão sobre algumas coisas. Primeiro, as regras que seguem a computação. Veja, enquanto eu falo com vocês, eu sigo as regras de linguagem, as regras da língua portuguesa, não sigo? Afinal, é este o idioma no qual estamos nos comunicando. E todas as palavras que eu digo seguem as regras da língua portuguesa. É desta forma que eu consigo falar e vocês conseguem me compreender. Afinal, seguimos um conjunto de regras. Quando eu vou resolver os problemas, eu sigo as regras da matemática, as regras que vocês aprenderam sobre os números, os decimais, as operações, enfim, toda a nossa comunicação é feita através de um conjunto de regras. Concordam comigo? Quando falamos em computação, estamos falando da mesma coisa. Vamos aprender a desenvolver algoritmos que seguem regras, conjunto de regras, que são as linguagens de programação. Vamos aprender a escrever um problema não mais da maneira que estamos acostumados, mas da maneira de computação, na linguagem que será interpretada pelo computador. Então, a primeira coisa que vamos fazer no próximo módulo é aprender sobre a linguagem de programação. Temos diversas linguagens e aqui estão alguns exemplos. O C, que é uma linguagem de programação muito utilizada, o Python, o MATLAB, o Julia, o Java e dentre muitas outras linguagens de programação. Cada linguagem possui seu conjunto de regras específico e, embora algumas delas possuam bastante semelhança entre si, cada linguagem tem sua característica e cada linguagem segue o seu próprio conjunto de regras. No nosso módulo 2, iremos aprender principalmente sobre a linguagem Python, uma linguagem de código de desenvolvimento aberto que é disponível gratuitamente para todos nós. Vamos utilizar uma ferramenta, um ambiente de programação gratuito, onde poderemos construir os nossos algoritmos e testá-los e aprendermos como tudo isso funciona. Falaremos também sobre o MATLAB e as ferramentas que ele possui, que tem algumas vantagens quando estamos falando em soluções de problemas algébricos. Lembre-se, cada linguagem tem suas características e suas vantagens em determinadas aplicações. Não precisamos saber todas elas. Eu costumo dizer que a melhor linguagem é a linguagem que você domina, a linguagem que você sabe desenvolver um algoritmo. Por isso, durante este curso, iremos aprender prioritariamente a linguagem Python e iremos aprender também algumas funcionalidades do MATLAB. Mas vocês vão ver que a partir do momento que você sabe uma linguagem de programação, que você entende o conceito por trás disso tudo, se algum dia você precisar aprender uma outra linguagem, você estará muito mais preparado e a sua curva de aprendizagem, sem dúvida, será muito mais rápida. Bom, e temos então aqui bibliotecas e ferramentas de programação para efetuar cálculos com matrizes. Vocês vão ver que existem muitas bibliotecas, muitas funções já prontas em linguagem de programação para calcularmos alguns passos de soluções de problemas lineares, de problemas de álgebra linear. Vamos ver que para, por exemplo, calcular uma inversa de uma matriz, já temos um comando que faz essa operação. Devemos apenas escrever o comando que representa essa operação no nosso algoritmo, correto? Tanto bibliotecas e ferramentas de linguagem de programação são que irão facilitar muito a nossa vida quando estivermos solucionando os nossos problemas. Vamos aprender um mundo cheio de possibilidades, onde poderemos encontrar inúmeras funções que realizam praticamente tudo o que precisamos e imaginamos que devemos fazer. Vamos aprender também a criar
funções de tarefas de programação modular. Vamos criar funções, ou seja, linhas de código que representam uma ação específica. Isso irá nos ajudar a modular o nosso algoritmo, ou seja, cada pedacinho dele será responsável por a execução de um tipo de ação. Poderemos ter uma função, por exemplo, responsável por calcular uma média, uma função responsável por calcular o desvio de uma resposta e inúmeras possibilidades. Vocês verão que o código é criado por nós mesmos, somos nós que vamos criar o nosso algoritmo. Então somos nós que iremos definir como ele irá funcionar. É claro que vamos aprender a forma de criarmos isso da maneira mais eficaz possível, mas sempre lembrem-se que é livre o processo de construção de um algoritmo. Deixem e utilizem ao máximo a criatividade de vocês e a capacidade que temos para construir algoritmos e desenvolvermos soluções. É isso que estamos aprendendo aqui, a não sermos robotizados, mas sim sermos capazes de desenvolver nós mesmos as soluções para os nossos problemas. Lógica de comandos, a lógica de programação a partir dos comandos if, for e while. São 3 comandos condicionais que vamos utilizar diversas vezes. If, do se, for, do para e while, do enquanto. Vocês vão aprender que vamos realizar comandos sobre a seguinte lógica. Faça isso se, ou para isso faça, ou até mesmo com while, enquanto isso faça. Então teremos condições e utilizaremos comandos condicionais para construirmos o nosso algoritmo. Vocês vão ver o quanto é comum a utilização desses comandos e o quanto será automático para vocês entender e compreender qual é a função de cada um. Aprenderemos também a gerar gráficos de resposta do nosso sistema. Afinal, ao utilizarmos as ferramentas computacionais, poderemos também visualizar essas respostas de uma maneira muito mais prática. Você já imaginou se tivesse que pegar uma régua, um papel milimetrado e uma caneta colorida para fazer gráficos para você analisar? Você já imaginou o trabalho que isso não iria te gerar? Além do que nem sempre vamos conseguir construir e representar um gráfico dependendo do número de variáveis que temos em nosso sistema. E é por isso que a ferramenta computacional se mostra tão necessária hoje em dia para soluções de problemas reais. Principalmente, a questão mais importante é automatizar processos e criar banco de dados. Então podemos criar banco de dados e automatizar processos, ganhar velocidade de processamento, ganhar velocidade para resolver um problema. Hoje em dia existe uma grande disputa, não só em quem consegue resolver melhor os problemas, mas em quem é mais rápido e eficiente ao resolvê-los. E é por isso que a programação é muito importante, assim como a forma de desenvolver os nossos algoritmos. Além do que, quando fazemos isso em forma computacional, podemos criar um banco de dados, que na era que vivemos hoje, a era do Big Data, é algo extremamente importante. É um bem muito valioso e utilizado pelas grandes empresas de tecnologia para continuar a se desenvolver. Estão empolgados? Eu não vejo a hora de começarmos a nossa aula 11, onde iremos aprender mais sobre programação e linguagem de computação. Eu tenho certeza que será uma experiência incrível e que vamos começar a conectar alguns pontos para, enfim, partirmos para o nosso módulo 3 e resolvermos problemas reais através de ferramentas computacionais e álgebra linear aprendidas durante esse módulo. Antes de terminar, ainda tem mais um ponto que eu gostaria de conversar com vocês. O ponto sobre a conexão entre álgebra e engenharia. Afinal, esta vai ser a base do curso 2, que será lançado ainda este ano, de Álgebra Linear Aplicada 2 da Escola Matriz. Então vamos falar um pouco sobre ele. Vamos para o próximo slide antes de finalizarmos a nossa aula. Engenharia. Quem aqui sonha em ser um engenheiro? Alguns vão responder que sim, outros vão responder que não. Engenharia, de uma forma geral, ela estuda a forma de desenvolver soluções para problemas da vida real.
ela desenvolve maneiras que temos para solucionar os problemas. É isso que o engenheiro faz. Ele projeta e ele soluciona. Bom, então mesmo que você não sonhe ser um engenheiro, entender como álgebra linear está presente na engenharia e como isso pode ser usado para ajudar a solucionar, a desenvolver ferramentas que solucionem problemas reais, pode ser uma ótima escolha. Bom, então este conteúdo será abordado no curso de Álgebra Linear Aplicada 2. Estamos no curso de Álgebra Linear Aplicada 1 e este curso não contém esta teoria que vamos falar aqui. Mas, no nosso curso de Álgebra Linear Aplicada 2, que será lançado ainda este ano, você poderá conferir tudo o que vamos falar aqui. Na prática de engenharia, quais são os problemas que envolvem combinações lineares? Então, estamos dizendo que temos problemas que envolvem combinações lineares dentro da teoria de engenharia? Sim, pode apostar que sim, pode apostar milhões de vezes que sim, estão mais presentes do que nunca em muitos e muitos problemas de engenharia. Vamos aprender e discutir também como o conceito teórico é aplicado nas atividades práticas. Este é o conceito, este é o fundamento da escola matriz, unir teoria e prática, conectar os pontos entre a aplicação e o estudo das ferramentas de como solucionar um problema. As matrizes estão presentes em muitos problemas de engenharia. Isto é muito e muito verdade, assim como acabei de dizer a vocês. Nesse curso número 2, vamos dar um enfoque principal à engenharia elétrica e como conseguimos conectar álgebra linear com problemas de engenharia elétrica. Uma engenharia muito importante e que hoje em dia está em constante evidência devido às grandes evoluções tecnológicas que presenciamos na nossa era. Para finalizar a aula, então, vamos falar sobre 3 exemplos bem rápidos. Veja, calcular correntes de um sistema de malha fechada em um circuito elétrico. Bom, independentemente dos termos corrente, malha fechada, circuito elétrico, o que vamos aprender é como utilizar as ferramentas de álgebra linear para solucionar esse tipo de problema. Afinal, podemos representá-lo através de matrizes e através das ferramentas que você já aprendeu para solucionar esse problema também. Este exemplo será abordado no curso 2 e temos mais 2 ainda que não serão abordados, mas que vamos falar aqui para você entender a importância de álgebra linear, a importância de tudo isso que estamos aprendendo no nosso dia a dia. Veja que temos como balancear equações químicas de combinações moleculares com reagentes e produtos. Aonde que saberíamos que teríamos álgebra linear num processo de balanceamento de uma equação química? Parece coisa de outro mundo, não é? Mas e se eu disser que tudo o que aprendemos aqui pode ser uma base para solucionarmos esse tipo de problema? Vocês acreditam? Pois é, isso sim é uma resposta. Podemos utilizar a álgebra linear também para solucionar esse tipo de problema. Então você já pode dizer que com o que já aprendeu aqui, está começando a se preparar para solucionar equações químicas e combinações moleculares. Olha só que interessante para nós, não é mesmo? Temos também aqui como validar a aplicação e a construção de uma estrutura através da matriz de esforços. Para quem gosta de construção ou uma engenharia civil, temos álgebra linear aplicado quando estamos definindo uma construção, quando estamos definindo a validação de uma estrutura para ser projetada. Vejamos como matrizes é um conceito especial e um conceito que está presente em praticamente tudo ao nosso redor. O que eu desejo para vocês é que construímos juntos um raciocínio para aprendermos a utilizar todas as ferramentas que aprendemos aqui para solucionar os nossos problemas. É esse o nosso objetivo. A partir de agora, já estamos prontos, já temos a nossa base de álgebra linear, ou pelo menos a base que precisamos para continuar esse curso e solucionar os problemas que serão propostos aqui. No próximo módulo, vamos começar a aprender sobre programação e faremos uma sequência de aulas
que irá nos direcionar para aprendermos os conceitos agora necessários para desenvolvermos as nossas ferramentas computacionais e, enfim, estarmos prontos ao final do módulo 2 para unirmos o que aprendemos de álgebra linear com as ferramentas computacionais e partirmos para solucionar os problemas reais. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje e estejam muito animados, assim como eu, para começarmos o nosso módulo 2 na próxima aula, onde vamos dar início a uma nova jornada de aprendizado. Espero também que o módulo 1 tenha sido de muita importância para todos vocês e que a partir de agora vocês tenham muito bem estabelecidos uma base de álgebra linear para darmos continuidade ao nosso aprendizado. Isso vai ser muito importante. Lembrem-se disso. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.